No programa de hoje, o que é religião? Existe uma máxima popular que diz que religião, política e futebol não devem ser discutidos. Não sei qual sua opinião sobre isso, mas pessoalmente penso exatamente o contrário. Afinal, estes assuntos são os que mais rendem discussões nas rodinhas de amigos, especialmente quando o tema é a religião. Segundo o último censo do IBGE, apenas 8% da população brasileira afirma não ter uma religião. Isso significa que os outros 92%, a ampla maioria da população, afirma ter algum tipo de crença religiosa. Se esses dados estiverem corretos e eles foram coletados no último censo demográfico, a religião é sim um assunto extremamente importante e precisa não só ser discutido nas rodas de amigos, mas também ser estudado, debatido, analisado e principalmente compreendido. Mas é claro, não podemos ser levianos ao tratar de um assunto que, como vimos, é tão importante em nossa sociedade, literalmente um assunto sagrado, pois independente da religiosidade de cada um, o respeito às diferenças de crenças se faz bastante necessário. Até porque, como vimos, a questão da religião é muito mais importante em nossa sociedade do que se pode imaginar. Dito isso, tenho por objetivo neste vídeo tentar conceituar o que é e como surgiu a religião, mas claro, como já afirmei, respeitando os diferentes credos. Por isso, para começar, é importante destacar o significado etimológico do termo religião. Bom, religião é uma palavra com origem na expressão latina religio e significa religar ou religar-se. A expressão pode ser interpretada como uma busca humana por se conectar ou reconectar a um Deus ou a uma divindade. Não se sabe exatamente onde nem quando a primeira manifestação religiosa ocorreu, mas é certo que desde os tempos mais remotos os seres humanos sempre cultivaram algum tipo de experiência transcendental e religiosa. Alguns especialistas no assunto defendem que, desde a pré-história, a religião está entre as principais práticas sociais humanas. A busca por explicar o incompreendido, como alguns fenômenos naturais, como a chuva, uma tempestade ou até a ocorrência de um eclipse, podem ter gerado a primeira busca religiosa. Afinal, em tempos onde a ciência ainda existia, explicações sobrenaturais, isto é, que ultrapassam as leis naturais, eram usadas para explicar o que não era compreendido. A morte certamente foi outro catalisador para a experiência religiosa. Segundo alguns estudiosos, a religião pode ter surgido a partir do momento em que os humanos começaram a enterrar seus mortos. Desta forma, os ritos fúnebres bem podem ter representado as primeiras celebrações de cunho religioso. Curiosamente, alguns hominídeos também enterravam seus entes perdidos. Se esta tese estiver correta, a religião pode ser ainda anterior ao surgimento dos Homo sapiens. Mas cabe destacar que a religião é uma característica comum a todos os povos que já habitaram a Terra. Por sinal, até hoje a arqueologia não encontrou vestígios de um povo sem algum tipo de culto religioso. Mesmo assim, não é possível afirmar quando e onde a religião possa ter surgido. Assim como um fenômeno natural à sociedade humana, as religiões pouco a pouco foram sendo organizadas em um conjunto de sistemas e dogmas que influenciaram as diferentes culturas humanas em todo o mundo. Isso se intensificou quando os humanos deixaram a condição de nômades para se estabelecerem em aldeias, pois a partir daí passaram a hierarquizar sua estrutura religiosa, pois nas aldeias e depois nas cidades foram construídos templos, espaços que necessitavam de manutenção e, logicamente, de sacerdotes fixos. Como forma de preservarem suas crenças, desde os primórdios da escrita, os seres humanos procuraram registrar suas leis e normas religiosas, isto é, seus dogmas, em livros sagrados, cada religião tendo sua própria escritura. Conforme os humanos foram se organizando em civilizações, as religiões foram crescendo em influência, nascendo assim a religião institucionalizada e regulamentada como conhecemos hoje. Também é importante destacar que, conforme as sociedades humanas foram se desenvolvendo, a religião foi assumindo os valores culturais e as crenças das sociedades aos quais faziam parte. Neste ponto, é importante também estabelecer a diferença que existe entre religião, espiritualidade e fé. Pois se, como vimos até aqui, a religião é uma busca humana por se reconectar ao Criador,
a espiritualidade pode ser entendida como as atitudes e práticas que levam ao transcendente, enquanto a religiosidade é encarada como um fervor em cumprir ritos e acreditar em dogmas. A espiritualidade é uma busca pelo bem-estar interior dentro do amor professado por Deus. Desta forma, a espiritualidade está intimamente ligada à religião, mas claro, não dependendo dela, já que uma pessoa pode ser elevadamente espiritualizada mesmo sem professar uma religião oficial. Já a fé pode ser entendida como um sentimento de total crença em algo ou alguém. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está ligada à confiança. Da mesma forma que a espiritualidade, a fé e a religião estão intimamente ligadas. Entretanto, uma pessoa pode ter muita fé, inclusive espiritualmente falando, mas não seguir a uma religião em particular. Deste modo, podemos afirmar que a diferença entre religião, espiritualidade e fé é que, se as duas últimas estão ligadas a uma aproximação pessoal entre o indivíduo e o mundo espiritual, a religião está mais para uma instituição coletiva, que é essencialmente uma construção humana. Isto é, as religiões são organizações criadas pelos seres humanos com o objetivo de canalizar a fé e a espiritualidade de seus membros para um Deus ou uma divindade em especial. Contudo, é importante destacar que, apesar desta afirmação deixar bastante claro que a religião é uma construção humana, isso não invalida a existência de um mundo espiritual ou de um Deus. Na verdade, é exatamente o oposto, já que foi a busca humana por compreender o mundo espiritual que nos levou, como humanos, a organizar as religiões que hoje conhecemos. Desta forma, as religiões podem ser entendidas como instituições cujo objetivo é ensinar os caminhos para que seus seguidores alcancem seus objetivos espirituais. Em outras palavras, as religiões não são um fim em si mesmas, mas um caminho para nos guiar em nossa jornada espiritual. Entretanto, infelizmente, nem todo líder religioso pensa desta forma. Talvez seja por esse motivo que, ao longo da história da humanidade, tantas religiões tenham surgido. Eu sou Marcos Faber e você esteve conectado ao História Livre. Em breve, novas reflexões sobre o irreflexível.